A paz do Senhor, meus irmãos, novamente nós estamos aqui através dessa videoaula do capítulo de número 2. Esse é o segundo vídeo referente ao capítulo 2. No primeiro vídeo nós falamos sobre epistemologia, que é a teoria do conhecimento, né? E nós vamos falar nesse segundo vídeo a respeito de como obter conhecimento ou o acesso ao conhecimento que está na página 65 do nosso livro. Mais uma vez, eu deixo a dica para os irmãos aqui: leiam o livro, compreendam o que está escrito no livro, assista a videoaula e depois poste aí no grupo de WhatsApp os exercícios preenchidos, tá bom? Eu quero começar esta aula lendo aqui uma citação de Tomás de Aquino, né, o teólogo Tomás de Aquino, que está no nosso livro, aí na página 65, que diz assim: já uma verdade pode vir à mente de duas maneiras, a saber, como conhecida por si mesma ou como conhecida por meio de outra, tá? Então, ele está dizendo aqui, a verdade sobre algum tema pode chegar a nós de duas maneiras: conhecida por si mesmo, né, através de você, ou conhecida através de uma outra fonte, de uma outra maneira. Então, o acesso ao conhecimento, ele é muito importante. E meus irmãos, eu mencionei isso, se eu não me engano, no primeiro vídeo, quando nós estávamos introduzindo a filosofia, eu mencionei que é natural do ser humano, está dentro de nós, a busca pelo conhecimento, a busca de conhecer o desconhecido. Então é muito importante que o ser humano ele tenha dentro dele essa vontade de conhecer aquilo que ainda não faz parte do seu aí cabedal de conhecimento, tá? Então é muito importante. E o teólogo aqui, Tomás de Aquino, ele diz que nós temos duas fontes aí, a própria e através de uma fonte terceira aí, para que nós possamos chegar ao conhecimento de algum tema. Então, falando de acesso ao conhecimento, como nós temos acesso ao conhecimento? O primeiro exemplo que o livro nos dá aqui é a percepção, tá? Então a nossa percepção é uma fonte de conhecimento. Através dela, nós temos acesso ao conhecimento. Então o que é percepção? Percepção nada mais é que a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Então, a percepção ela nos faz aprender. De que maneira? Através dos nossos sentidos, e aí novamente eu menciono aqui visão, audição, paladar, olfato, tato. Então, através dos nossos sentidos ou também através da nossa mente. Na página 65 do nosso livro, diz o seguinte: a sensação é o que dá aos seres humanos as qualidades exteriores e interiores, isto é, as qualidades dos objetos e os efeitos internos dessas qualidades sobre nós. Na sensação, vemos, tocamos, sentimos, ouvimos qualidades puras e diretas, cores, odores, sabores, texturas. Sentimos o que é frio, o doce, o amargo, o liso e o rugoso, o vermelho e o verde. Então, através dos nossos sentidos, nós temos condições de ter conhecimento a respeito de algo ou de algum tema. Tá? Ao olhar para algo, ao ouvir alguma coisa, ao inalar alguma coisa, nós temos condições aí de adquirir conhecimento. Então, a percepção ela é muito importante na obtenção de conhecimento. Uma outra fonte que o nosso livro menciona aqui, além da percepção, né, dos sentidos e da mente, é o empirismo. O que é o empirismo? Empirismo é a doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, tá? Então, diferente da percepção, o empirismo ele é a fonte de conhecimento através de experimentos ou da experiência que nós temos. E aí nós voltamos aqui para Kant novamente, o filósofo Kant, que diz assim: Emmanuel Kant, na página 67 do nosso livro, tá? Emmanuel Kant
argumentou que nossas ideias são a priori e que há verdades a priori. Mesmo assim, acautelou que essas ideias e verdades somente têm aplicação quando há experiência. Para um ser humano, de qualquer maneira, a razão somente pode funcionar com a experiência, ao passo que Kant não se chamava um empirista e, de certo, seria errôneo classificá-lo assim. Opunha-se, mesmo assim, àquilo que tem sido chamado de racionalismo dogmático. Nega que houvesse quaisquer formas de conhecimento acerca da realidade que fossem derivadas da razão pura e exclusivamente. Então, Kant aqui, que os estudiosos não classificam ele como um empirista, mas ele acreditava que a fonte de conhecimento ela não vem única e exclusiva da razão ou da percepção, mas sim das experiências, tá? Dos experimentos. Então, a experiência a respeito de algum tema, ela é muito importante. Então, se você vai estudar, por exemplo, sobre o humanismo, tá? Dentro do humanismo, ele, para chegar ao conhecimento, ele entendia que as experiências a respeito do tema humanismo era muito importante para chegar à conclusão a respeito de algum tema. Lembrando, meus irmãos, que dentro da teoria do conhecimento, né, da epistemologia, nós entendemos que para chegar ao conhecimento, tudo isso nós precisamos entender que requer aí de justificativa ou argumentos, tá? Então, nós fugimos aqui da ideia de opinião. Eu tenho uma opinião sobre alguma coisa, opinião sobre algo, então eu concluo que aquilo é conhecimento. Não, sugestão e opinião estão fora aqui da teoria do conhecimento, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui de percepção, de empirismo, né, pela experiência, nós estamos falando que esse conhecimento ele vem através de argumentos, tá? De argumentos. Então, quando eu olho para algo, por exemplo, eu olho para essa TV aqui, eu estou olhando para ela e enxergando que ela é preta, tá? Por quê? Porque eu tenho argumentos, os meus olhos estão dizendo, eu tenho argumentos para mostrar que essa televisão realmente tem aqui a sua tela preta, tá bom? Então isso é muito importante. Essa justificativa e esses argumentos é muito importante dentro da filosofia e dentro do estudo da teoria do conhecimento, tá bom? Então, Kant, ele acreditava que a experiência, os experimentos são muito importantes aí para adquirir conhecimento, tá? Então, o conhecimento ele só vem através da experiência. Muito interessante, na página 67 do nosso livro, tem um tema que diz assim: percepção e teoria do conhecimento. Então, a percepção dentro da epistemologia ou da teoria do conhecimento. Então, o que é a percepção? Voltando aqui para a percepção, daqui a pouco nós vamos falar sobre a experiência novamente, mas voltando aqui para a percepção dentro do tema aqui do nosso livro. Então, a percepção nada mais é que a leitura correta da várias formas das coisas que nós temos. Então, muitos filósofos eles estudavam a percepção da seguinte forma. Apesar de parecer ser muito complexo o tema que nós estamos estudando, né? Diante desses vários temas, né? Dessas várias formas de estudos ou nomes que se deram ao estudo, é muito simples. Por exemplo, a percepção. Vamos falar aqui de um animal, de um rato. Então, quando nós temos conhecimento do que é um rato, por que nós temos conhecimento da figura de um rato? É pela percepção. Por quê? Porque através da nossa visão, né? Através da nossa visão, nós olhamos para o rato e nós enxergamos qual é a forma dele, né? A geometria dele, a forma de um rato, o desenho de um rato. Tá? Ao tocar num rato, nós temos a sensação dos pelos dele, da forma geométrica dele, então nós conhecemos e temos a certeza do que é um rato. Por exemplo, se estivesse falando de um passarinho,
Ao ouvir o som do passarinho, eu saberia identificar que é um passarinho pelo som. Os meus olhos identificariam um passarinho por sua forma, por suas asas, por sua geometria. Então, a percepção é isso, é adquirir conhecimento através da forma, das várias formas das coisas. Ao olhar para um passarinho, a minha visão identifica o que é um passarinho. Por quê? Porque eu conheço a forma de um passarinho. O meu ouvido, ao ouvir o passarinho, ele adquire conhecimento que aquilo é um passarinho por causa do som que o pássaro emite. Então, isso é a teoria aí de conhecimento através da percepção, tá? Então, quando nós reunimos todos os nossos sentidos, nós chegamos ao conhecimento, ao senso comum, tá? Eu olho para um livro, identifico um livro através da visão, através do tato, né, através das folhas, né, através do som que as folhas fazem. Então, eu tenho conhecimento que aquilo é um livro. E todos têm conhecimento que aquilo é um livro. Então, é um senso comum. É comum a todos. Todos têm conhecimento racional de que aquilo é um livro. Então, é o conhecimento pela percepção. Amém? Eu creio, espero que os irmãos estejam compreendendo aí. Na página 68 do nosso livro, ainda falando sobre percepção e a teoria do conhecimento pela percepção, no final da página diz assim: na percepção, nunca poderemos ver de uma só vez as 6 faces de um cubo. Tá? Então ele dá o exemplo aqui de um cubo. Pois perceber um cubo significa justamente nunca vê-lo de uma só vez por inteiro. Ao contrário, quando o geômetra pensa o cubo, ele pensa como figura de 6 lados. E para o seu pensamento, as 6 faces estão todas presentes simultaneamente. Então, aqui é o trabalho da percepção, englobando os sentidos e a mente. Tá? Por quê? Porque a mente também ela é perceptiva no sentido de trazer conhecimento para nós. Né? A mente ela nos traz, ela vai desenhando, nós desenhamos na nossa mente a respeito daquela figura, daquele objeto ou daquilo que nós estamos buscando aí o conhecimento. Então ele dá o exemplo de um cubo aqui, né? Ao olhar para um cubo, eu não vejo os 6 lados, mas eu sei que é porque a minha mente já desenhou, porque em algum momento eu conheci o cubo, eu olhei o cubo de várias formas, de vários ângulos, então a minha mente já desenhou aquilo, então é por isso que eu adquiro o conhecimento pela percepção e através dos sentidos e através da mente. Tá? Também, falando de mente aqui, o nosso livro traz o tema memória e teoria do conhecimento. Tá? Então, o conhecimento pela memória. Então, na página 69, ele vai dar aqui 4 exemplos para nós. O primeiro, através da mente. Tá? Então, ele começa assim: do ponto de vista da teoria do conhecimento, a memória possui as seguintes funções. Tá? Então, quais são as funções da nossa memória para nos trazer conhecimento? Primeiro, retenção de um dado da percepção, da experiência ou de um conhecimento adquirido, tá? Então, a nossa memória, ela registra, ela grava, tá? A percepção, o conhecimento através dos sentidos, da percepção, ou da experiência, do empirismo, tá? Ou de alguma fonte de conhecimento adquirido. Então, a nossa memória, ela registra aquilo, é por isso que nós adquirimos conhecimento. Tá? E é por isso que esse conhecimento ele fica gravado em nós. Nós temos condições a partir do momento que eu adquiri o conhecimento, de gravar aquilo, de ter aquilo registrado, e aí eu tenho o conhecimento sobre o tema. Segundo, reconhecimento e produção do dado percebido, experimentado ou conhecido numa imagem que, ao ser lembrado, tá? Vamos dar sequência aqui na leitura. Permite estabelecer uma relação ou um nexo entre o já conhecido e os novos conhecimentos. Então, aquilo que eu conheço está registrado, aquilo que eu não conheço ainda não está registrado. Então, ela vai registrar os novos conhecimentos. Ponto 3. Recordação ou reminiscência de alguma coisa como pertencente ao tempo passado,
e, enquanto tal, diferente ou semelhante a alguma coisa presente. Então, aqui a associação, né? A nossa mente também, nós adquirimos conhecimento através de associação. E nós utilizamos muito a associação para aprender a respeito de algum tema. E o 4 exemplo aqui da memória para a teoria do conhecimento, capacidade para evocar o passado e a partir do tempo presente ou de lembrar o que já não é através do que é atualmente, tá? E um outro ponto aqui para conhecermos a respeito da teoria do conhecimento, né? De como adquirir conhecimento, acesso ao conhecimento, é a imaginação, tá? A nossa imaginação também é uma fonte de conhecimento. Só que a imaginação é uma fonte de conhecimento perigosa, que precisa de muita cautela, tá? Por causa da fertilidade da nossa mente. Então, o nosso livro diz assim: quando lemos relatos dos cientistas sobre suas pesquisas e investigações, com frequência eles se referem aos momentos em que tiveram que imaginar isto e criar pelo pensamento a imagem total ou completa do fenômeno pesquisado para, graças a ela, orientar os detalhes e pormenores da pesquisa concreta que realizavam. Então, ele fala aqui de um exemplo de um cientista que, para concluir o seu experimento, ele teve que imaginar como aquela cadeia reagiria. Tá? Então, ele teve que imaginar como seria o final do processo para poder explicar ou para poder ter uma teoria ou para poder chegar ao conhecimento de alguma experiência que estava sendo ministrada ali em laboratório. Então, a imaginação ela é muito importante. Ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela é perigosa, tá? Porque a nossa mente ela é muito fértil e às vezes ela pode corromper aí uma verdade. Então, só para concluir aqui, na página 72 do nosso livro, diz assim: em outras palavras, o imaginário reprodutor opera como ilusões, enquanto a imaginação criadora e a imaginação utópica operam com a invenção do novo e da mudança, graças ao conhecimento crítico do presente. Então, quando nós estudamos aqui a teoria do conhecimento, então como que nós, os seres humanos, nós adquirimos conhecimento? Quais são os acessos ao conhecimento que nós temos? Então nós demos aqui algum exemplo da percepção, né, dos sentidos, da mente, e aí engloba também a imaginação, do empirismo, que é através das experiências e dos experimentos que nós temos. Então todas essas são fontes de conhecimento que nós temos. Então dentro da filosofia, tá, do estudo filosófico, a busca pelo conhecer, a busca pelo saber, vocês lembram que na aula passada nós falamos de metodologia para chegar ao conhecimento. Tá? Aristóteles ele trouxe essa ideia do pensamento metodológico para chegar ao conhecimento. Então, dentro dessa ideia, dessa metodologia, nós temos aí o estudo da teoria do conhecimento. Então, dentro da teoria do conhecimento, que é uma metodologia de ensino, para conhecer algo, para conhecer a respeito de um tema. Então, dentro dessa teoria do conhecimento, nós temos aí as fontes que nos dão acesso ao conhecimento, como a percepção, como o empirismo, tá? Então, tudo isso é importante para que nós possamos adquirir aí conhecimento a respeito de algum assunto. Então, quando nós falamos do pensamento teológico, aqui agora voltando um pouco para o nosso foco, que é teologia, tá? Como nós aplicamos isso dentro da teologia? Isso é muito importante quando nós estudamos as coisas que cremos, né? Quando nós estudamos as coisas que nós entendemos ser verdadeiras e entendemos ser verdadeiras por causa do conhecimento, que nós adquirimos o conhecimento. Então, quando nós falamos de Deus, tá? Então, quando nós falamos da pessoa Deus, tá? Como é que nós chegamos à certeza que Deus existe? Quais são os argumentos metodológicos que nós temos, as justificativas para chegar ao conhecimento de Deus
e para poder replicar esse conhecimento de Deus que nós temos, tá? Quando nós olhamos para a Bíblia e os estudos bíblicos, as histórias bíblicas, tá? A respeito dos diversos temas que a Bíblia nos traz, os argumentos que nós extraímos da Bíblia para chegar a um conhecimento. Então, isso é muito importante. Essas metodologias de ensino são muito importantes. Nós aprendemos isso dentro da filosofia. Então, o questionamento, obviamente, que não é ser cético com relação às escrituras sagradas, mas o questionamento, ele te força ou ele é um caminho para você buscar conhecimento. As suas percepções, a sua visão, né, os sentidos, a sua mente, tá, as suas experiências, elas são muito importantes para que você tenha acesso aí ao conhecimento. Então, use todas essas ferramentas que nós encontramos dentro do estudo filosófico, obviamente, trazendo aí para o campo da teologia, para que nós possamos adquirir aí um conhecimento a respeito das várias fontes ou facetas que nós temos dentro do estudo teológico. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós concluímos esse segundo vídeo, finalizamos o segundo capítulo, tá bom? E nós temos ainda na página 75 do nosso livro, deixa eu ver se é isso mesmo, mas nós temos aqui na página 75 do nosso livro, textos clássicos da filosofia ocidental, e isso é uma tarefa aí para você, aluno, ler esses textos para ter conhecimento aí a respeito dos textos da filosofia e conhecer aí alguns pensamentos filosóficos, tá bom? Então, não esqueça de ler o livro, não esqueça de assistir a videoaula e também de preencher os exercícios do livro e postar aí no grupo de WhatsApp. Deus abençoe, meus irmãos, um grande abraço e até o terceiro capítulo. Lembrando que no terceiro capítulo nós vamos estudar sobre, deixa eu pegar aqui, terceiro capítulo do nosso livro vai falar sobre antropologia, tá? E antropologia é o estudo do homem, do ser humano, tá? Então nós vamos ver esse estudo filosófico da antropologia. Deus abençoe, meus irmãos, um grande abraço e até o próximo vídeo.